Oi, de novo. Agora nós vamos às atividades, começando na página 166. Esse é um texto escrito para ser encenado. Que nome se dá a esse tipo de texto? Conto de terror, texto dramático, que é o teatral, ou poema? O teatral, texto dramático, não é mesmo? Você já havia lido um texto como esse, organizado em diálogos? Conte aos colegas. Aqui, turma, você vai responder sim ou não, tá? Se você já leu um assim, você põe sim. Se não, não. Ao longo deste ano escolar, você já leu textos em que a fala das personagens é identificada por um travessão. Nesse texto, de que modo as falas são indicadas? Por números e travessão. Cada número corresponde a uma personagem, certo? Então vamos continuar. Releia a informação que aparece logo abaixo do título. Essa informação é dois meninos e várias meninas. Essa informação indica os objetos, as personagens ou as próprias falas das personagens na peça. O que vocês acham? Dois meninos e várias meninas. As personagens. Então vamos fazer um xizinho aqui. No exercício 5, está pedindo, volte ao texto e observe os trechos que estão na cor azul, entre parênteses. Releia alguns deles abaixo e em cada quadrinho marque A ou B, conforme as explicações a seguir. Nós vamos marcar A quando o trecho for um que indica onde as personagens devem estar ou como devem se comportar, se movimentar em cena. Nós vamos colocar B quando o trecho aqui indicar o que deve ocorrer com outros elementos da cena, como objetos, iluminação e etc. Então, veja bem, uma das meninas chama as outras, saem e conversam num canto e volta. São as personagens ou está falando de elementos da cena? Objetos, essas coisas. São as personagens, meninas. Todas as meninas saem disfarçadamente. Meninas são as personagens, fazem parte do grupo das personagens. Do outro lado da cena, aparece um fantasma gemendo. Esse fantasma, deu para notar que era um dos meninos fazendo com que pensassem que ele era um fantasma. Então, continua sendo o quê? Uma personagem do texto. Então, nós vamos colocar a letra A. De repente, a luz se apaga. A luz é um elemento da cena, que faz parte da iluminação. Então, aqui cabe letra B. Agora nós estamos na página 167. A fala dos meninos é indicada pelos números 1 e 2. Desde o começo da peça, eles falam que são medrosos ou corajosos? Ambos falam que são corajosos. Por que a professora usou ambos? Porque nós temos duas pessoas. Eu poderia dizer assim, os dois falam que são corajosos. Ao invés de usar os dois, a professora usou a palavra ambos, porque significa a mesma coisa. No final, o que as meninas fazem? Por que elas fazem isso? Então, olha só. Elas pregam uma peça nos meninos para provar se eles são mesmo corajosos. Número 8. A reação dos garotos comprova o que eles afirmam ser? Não, porque quando apareceu o fantasma, eles quiseram correr de medo. E eles estavam lá falando que apareceu uma alma penada na fazenda, que eles não tiveram medo e tal, falaram que eram corajosos, e de repente, quando o fantasma aparece, eles começam a correr e chamar pela mãe. Então, a resposta no começo é não. De que maneira o título do texto, que é Os Mentirosos, se relaciona com o final da cena? Os casos de coragem contados pelos meninos não passavam de invenções, ou seja, os meninos inventavam as histórias. Portanto, os meninos são mentirosos. Essa é a resposta que a gente vai colocar, tá bom? Agora vamos para o número 9. Releia estas falas do texto. O número 1 falou, claro, que mais ela podia falar? O número 3, podia ser uma alma americana? Aí o 1 novamente, epa, não estou gostando. Nas conversas espontâneas do dia a dia, que outras expressões poderiam substituir as expressões que estão em destaque nessas falas? Bom, qual a expressão que poderia substituir claro?
Então, a atividade 9, eu pedi que respondessem no caderno. Então, vocês vão colocar o cabeçalho, vão colocar o número da página, o número da atividade e responder. Claro, claro, pode ser substituído por lógico, óbvio. O né? O pode ser substituído por ora, uai, oxe. Epa, o epa da terceira aqui, pode ser substituído por opa, eita, vixe, certo, turma? Então, essas são as substituições que você pode usar no lugar de claro, o e epa. Agora vamos para número 10. Releia mais duas falas do texto. O que o personagem 1 falou. Um dia, apareceu lá perto do cemitério, na fazenda do meu tio, uma alma penada. O 2 falou. Um dia, na fazenda do meu avô, apareceu uma alma penada gritando e pedindo socorro. A expressão um dia costuma ser usada em conversas do cotidiano, ou seja, do dia a dia. Discuta com os colegas. Para que serve essa expressão na fala das personagens? Essa expressão um dia. Gente, essa expressão ela é usada quando a gente não tem necessidade de contar exatamente quando foi que aconteceu. Ah, um dia aconteceu isso, isso e isso. Quando? Não foi falado certinho. Então, quando não temos a necessidade, não precisamos falar ao certo quando foi que aconteceu, a gente usa essa expressão, né? Então, vamos responder essa parte no caderno também. Então, no caderno, nós vamos colocar assim. Vamos pular uma linha depois da atividade 9, colocar 10 e responder. É uma expressão que serve para contar fatos, quando não se tem a necessidade de informar datas precisas. Foi o que eu falei para vocês. Não tem a necessidade de contar exatamente quando foi que aconteceu. Então, aí começa usar um dia. Ah, um dia lá na fazenda do meu avô aconteceu isso, isso e isso. Ah, um dia eu fui para a praia, aconteceu isso, isso e isso. Entenderam? Então não tem necessidade de informar a data certinha de quando aconteceu. Aí as pessoas usam essa expressão aqui para contar as coisas. Tá certo, meus amores? Então é isso por hoje. Um grande beijo no coração, tá bom? Tchau!